Quantas línguas você fala fluentemente? Fluentemente só o português. Como dizia o Essa de Queiroz, fale mal o inglês, fale mal o alemão, fale mal o italiano, mas fale muito bem o português. É isso aí. Que interessante. É. Porque, é claro, tem nada a ver uma coisa com outra, mas às vezes até, por exemplo, pelo sucesso na Itália, né? Se tivesse algum interesse. Então, você só dá palestras no Brasil? Só no Brasil. Já fui para os Estados Unidos, México, fazer curso, mas tem que ser aqui. E depois você se aventurar a ministrar aulas numa outra língua, porque tem que ter muito da cultura da língua, muita subjetividade. E você, para ensinar a falar, tem que ter essa quase que intuição da língua, senão não sai direito. Uhum. Sim, os macetes, né? Então, por exemplo, a minha mulher e a minha filha ministram aulas de oratória em inglês. Agora, o inglês dela é nativo, né? Você fala com ela, é perfeito, não tem. Então, eu do lado dela eu não me aventuro, não. Como é que é aquele menino de Araraquara, que é uma cidade muito querida, muito simpática, mas há 50 anos é uma cidade muito pequenininha, do nosso interior. O grande destaque era a ferroviária, Oi. do Dudu, do Bazani. Como é que dali sai uma pessoa que consegue tanto espaço no mundo? Como é que foi esse processo todo? Não, Araraquara é uma cidade privilegiada por escolas. Pouca gente sabe disso. Hoje não, mas já tivemos lá a melhor faculdade de odontologia do país, uma faculdade de farmácia extraordinária, as duas até funcionavam juntas, farmácia e odontologia. Uma faculdade de letras maravilhosa, é uma cidade de estudantes, uma cidade muito bem preparada. Quando você conversa com a população, você percebe um nível muito bom. E então eu tive uma ótima formação no curso primário e no curso ginasial e no científico. É uma formação de base. Mas é evidente que quando você vive numa cidade boa, mas pequena, ali não tem jeito. Você pega uma pandemia como essa, por exemplo, perdeu o emprego, Flávio, você não tem o que fazer numa cidade como essa. O que você tem ali? Fábrica de meias Lupo, que é conhecida, você tem a Cutralha, que é a maior exportadora de sucos do mundo, você tem fábrica de panelas Nigro, que também é conhecida. Graças à qualidade da água que tem em Araraquara, porque lá nós temos o aquífero Guarani, e 70% da água consumida na cidade vem do aquífero Guarani, uma cidade que nunca vai ter problema de qualidade de água e quantidade de água. Então os fabricantes de cerveja se instalam ali, a Kaiser, agora a Galícia. Então você tem essas empresas, mas é meia dúzia. Perdeu o emprego, você não tem o que fazer. Agora São Paulo não, cada janelinha dessa que você olha aí é uma possibilidade de trabalho, de emprego. Uma atividade como essa minha, por exemplo, para ter essa quantidade de alunos, não existe outra cidade no país, Flávio, tem que ser São Paulo mesmo. Então eu vim para cá. Agora, aconteceu um fato muito curioso, porque eu nasci em Araraquara e cedinho vim para São Paulo. Menos de 2 anos morava ali no Tatuapé, e a casa que eu morava pegou fogo. Eu fui vítima desse acidente e passei meses hospitalizado com queimadura de 3º grau. Poxa vida. Coisa terrível. E como consequência dessas queimaduras, eu fiquei mudo. Mudo? Mudo, não falava mais nada. E só depois de algum tempo é que eu voltei a falar totalmente gago. Não pronunciava nenhuma frase inteira, gaguejava. Um dos médicos que cuidava lá das queimaduras, eu não sei que tipo de conhecimento ele tinha a respeito do assunto, mas vendo a preocupação dos meus pais, disse o seguinte: olha, vocês estão preocupados aí com a gagueira do menino? Por que vocês não ensinam uns versinhos infantis, umas poesias infantis? Porque dizia ele o seguinte: assim como o gago não gagueja quando canta, também o ritmo, a cadência da poesia, isso pode dar um pouco mais de influência ao menino. Então me ensinaram as poesias, não sei se foi isso que resolveu o problema ou não. Voltamos para Araraquara. E lá no curso primário, naquelas festinhas comemorativas, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido no meu tratamento, eu recitava poesias. Aí as professoras incentivavam, os coleguinhas aplaudiam, e provavelmente foi nesse momento que eu me entusiasmei com a comunicação, sem saber que existia oratória, mas gostar de falar foi a partir daí. Seus pais eram professores, eram ligados à área da educação, não? Não eram professores. Naquela época, Araraquara tinha 2 tipos de população. Tinha uma população de gente que podia e tinha a população de gente que não podia. Irora é assim. Não tinha classe média, Flávio. Se você pensar bem, há 50 anos era gente que podia e gente que não podia. Depois é que foi aparecendo essa mescla.
Então, os que podiam eram poucos. E eu, evidentemente, que não nasci do lado daqueles que podiam. Essa é uma conversa que eu tenho muito com o Max Geringer. O Max é um queridíssimo amigo aí de Jundiaí. Falou, Polito, nós tivemos a mesma origem. E até foi uma coincidência, porque assim como eu, ele também, quando jovem, trabalhou nos serviços de alto-falante. Olha só. Porque nas cidades do interior você tinha, perto das igrejas ou nas praças públicas, tinha aquele serviço de alto-falante. Sim. E muito novinho eu comecei a trabalhar, sem saber que isso poderia ser uma bela escola para mim, porque você começa a ouvir o som da própria voz, vai pronunciando bem as palavras, aprende a fazer as pausas, vai fazendo isso intuitivamente. Hoje, na minha atividade profissional, eu uso, e muito daquilo que eu faço, com certeza, eu aprendi nesse meu preparo, que foi sem querer. O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava com um motorista, e ele fazia viagens por esse país inteiro, de ponta a ponta, e na verdade minha mãe é que cuidava, ela que puxava a orelha e dizia o seguinte para mim, olha, quando vier gente em casa, não fica fazendo esse bico que é coisa muito feia. Então desde cedinho ela me ensinou que se você for simpático, você consegue muito mais do que se você agir de uma outra maneira. Então hoje eu passo isso para os alunos. Aquele que chega meio carrancudo em sala de aula, eu falo, o envolvimento emocional, a simpatia, pode valer muito mais do que esses argumentos que você leva para uma determinada reunião. Quantas vezes você chega numa reunião e tem ali uma oposição, as pessoas que são contrárias à sua ideia, dependendo do bom dia, do boa tarde que você dá, da maneira como você cumprimenta as pessoas, isso pode quebrar muita resistência e talvez funcione mais do que esses argumentos que você está levando lá para a reunião. Então, esse tipo de educação que nós tivemos, Flávio, isso ajuda muito. Você deu ao seu filho também, que é uma pessoa maravilhosa. Então, isso ajuda muito na comunicação. Isso tem um valor extraordinário. E é o básico, né? Aquilo que, como você disse, vovó falava, mamãe falava, e se não fizesse, minha mãe ficava brava, viu? Você sabe, quando eu recebo um aluno para um treinamento, eu faço isso que nós estamos fazendo aqui. Porque ele chega imaginando estar diante de um professor de oratória, começa a querer falar de uma maneira diferente, caprichar. Aí eu vou contando as minhas histórias de Araraquara, contando umas piadinhas, até deixar bem à vontade. Aí quando ele se esquece que está na frente do professor e começa a agir de uma maneira espontânea, natural, eu tenho condições de fazer uma fotografia da comunicação dele. Aí eu vou analisando o ritmo da fala, como é que ele usa o vocabulário dele, como é que ele conclui as frases, como é que liga as ideias, como é que é a expressão corporal. Então essa fotografia analisa os pequenos ajustes que eu vou precisar fazer e o objetivo é fazer com que ele leve depois para a situação formal esse comportamento natural que ele tem no dia a dia. Porque se eu impusesse técnicas de comunicação, tem que falar assim, 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 aprende. Depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa percebe que está interpretando um papel, vivendo uma personagem, não é ela, se sente desconfortável com isso, com esse papel que está interpretando, volta a fazer o que fazia antes. Quando essa pessoa desenvolve a comunicação a partir do seu próprio potencial, respeitando as suas características, cresce, desenvolve, aprimora, não esquece mais porque continua sendo ela mesma, porque ela não tem que ficar pensando se está gesticulando, se está pronunciando as palavras, se está utilizando determinado verbo ou não. Então o melhor da pessoa é que ela consiga ser ela mesma em todas as circunstâncias. Ela trabalha o cognitivo, em outras palavras, ela prepara o cognitivo, é mais ou menos isso. É isso. É evidente que você vai fazendo ajustes. Por exemplo, uma pessoa chega falando para dentro e depois de algum tempo de conversa, em determinado momento ela fica um pouco mais entusiasmada e eu percebo que ela consegue ter um pouco mais de volume de voz. Então o que eu vou fazer? Que ela repita esse comportamento falando para fora mais vezes, sem se violentar, porque ela é assim. Aquele que num determinado momento faz uma pausa, mas fica ansioso porque começa com querendo encontrar a palavra. Eu mostro que se ele ficar em silêncio, a comunicação vai ser muito mais produtiva, porque ele vai demonstrar muito mais segurança, muito mais controle, muito mais poder. E que a pausa, normalmente na comunicação, fala muito mais do que as palavras. O Debussy dizia que a música
é o silêncio entre as notas. Com a comunicação verbal é o mesmo. Muitas vezes nós transmitimos uma mensagem completa, com começo, meio e fim, só com a pausa que nós fazemos.